E o Minuto da Terra, edição Pé na Estrada, está de novo na cobertura de um dos eventos do agronegócio, protagonista da transformação. E eu roubei aqui o nosso palestrante, Gustavo Borges. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Gustavo, a gente falou sobre superação, sobre protagonismo. Você traz um legado muito bacana do esporte. Como que foi ligar tudo isso com o setor do agro que acaba passando por isso, né? Muitas adversidades, tem que ter muito protagonismo. Como que foi para você? É muito legal estar falando com o agronegócio. Eu tenho muita experiência com agro. Minha família vem do agro no interior de São Paulo. E conversando nas mais variadas indústrias que eu faço em termos de palestra pelo país aí, especialmente o agro, que é uma área onde a performance está muito inserida, a tecnologia, a performance, a produtividade. Então, se você tem pessoas e você tem um foco na performance, dá para fazer todas as comparações com qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de empresa. Então, o esportista e o agronegócio, né, o esporte e o agronegócio tem muitas relações, e eu trouxe aqui na palestra hoje o 102º, a referência da superação, como a gente se tornar uma pessoa mais resiliente, e acho que isso tem uma conexão muito forte, eu achei bem legal. E qual que é a mensagem que fica para quem participou, para quem acompanha você aí nas redes sociais? Olha, a mensagem principal aqui tem um lado um pouco mais da fisiologia da pessoa, tem a ver com sono, dormir mais, com atividade física, preparar seu corpo para atividade e alimentação. Isso é muito importante num aspecto de performance, para que a gente possa, como se fosse no agronegócio, o nutriente da planta, o nutriente que está lá na lavoura. E do outro lado, o mindset, a forma como a pessoa está liderando a própria vida. Então você entra ali no protagonismo, você entra na superação dos indicadores, das metas, subindo o sarrafo, trabalhando com consistência e principalmente tendo uma visão de longo prazo para a carreira, para o negócio e para a performance, mas executando hoje. Então, se você pegar esses dois aspectos, né, o mindset acirrado, focado naquilo que você quer e cuidar bem do seu corpo, que é a sua máquina, né, que vai produzir tudo isso, você está no bom caminho. Perfeito. Obrigada, Gustavo. E a nossa edição do Minuto Cast Pé na Estrada está cada vez mais especial, extraordinária, porque a gente está encontrando grandes feras nesse evento aqui maravilhoso da Futura Agrícola. Eu estou aqui com o Arthur Igreja, que trouxe uma palestra incrível sobre a inovação e sobre as experiências que a gente está tendo nessa disruptura, né, Arthur, que é a inovação. Tu trouxe ali que a inovação já é uma questão base dentro da gestão, mas a gente sabe a dificuldade que está sendo para os gestores, porque às vezes eles nem sabem bem o que é inovação, confundem inovação com tecnologia. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu considero que é elementar, então não é nem opcional, né? Porque na verdade o que acontece? Inovação é o que te coloca cada vez mais em contato com o mercado, com as tecnologias, com o teu consumidor. E elas estão evoluindo a cada dia. Então o consumidor de ontem à tarde não é o consumidor de hoje. Ele teve contato com algo novo e ele passa a ser mais exigente. Então a barra vai subindo. E aí o que acontece? Nós temos que, para poder fazer essa transformação, nós temos que, antes de mais nada, conhecer, acolher isso como um processo natural. Ou seja, não existe, inovei hoje e semana que vem não. É um processo muito diário, disciplinado e necessário para que a empresa se mantenha em forma. Então esse é o ponto. Eu acho que nós temos que internalizar isso, trazer isso para o nosso dia a dia. E o medo, né, Arthur, o medo sempre assusta. Eu acho que um dos desafios nossos como gestores ou como pessoas até é enfrentar isso com mais naturalidade, né? As pessoas têm medo da inovação, têm medo das tecnologias. A gente vem falando aí, você falou sobre a questão dos IAs, né? Como que você vê isso dentro da gestão e na questão pessoal mesmo? Porque eu vejo assim, a tecnologia ela não vai nos substituir, porque uma coisa é você saber usar essa tecnologia a seu favor e a experiência que cada ser humano traz dentro de si, dentro do negócio, usar isso só vai potencializar a minha experiência, né? Eu sabendo usar. Como que você vê isso? Exato, o que acontece é que muitas vezes tem dois grandes ingredientes aqui. O primeiro ingrediente é quando nós não conhecemos algo, nós temos uma tendência muito natural a ter uma aversão àquilo. Então eu até citei isso na palestra, que isso vale para hábitos, música, comidas, enfim, as pessoas quando elas não conhecem algo, elas falam, não sei se eu vou gostar, mas quem sabe vá, né? Então, eu acho que tem que ter esse caráter de mais proximidade, de mais curiosidade. É como eu falo, eu estou constantemente estudando
tecnologias e novidades. Se aquilo vai dar certo, eu não sei, mas eu preciso conhecer, eu preciso acompanhar aquilo de perto. Eu não posso refutar de cara, porque senão de repente vai que dá certo. E o segundo ponto é exatamente esse, né? Então a inovação é rumar em direção ao desconhecido. Pode ser que dê errado, sim, mas pode dar incrivelmente certo. Então também tem muito do olhar que a pessoa tem, porque se ela tem um olhar de naturalmente encontrar objeções, problemas, dificuldades, veja, nenhum empreendedor vai para frente com esse espírito. Então, claro, tem que ter cautela, tem que monitorar, tem que conhecer, mas principalmente ter essa postura de que a inovação vai te levar para um lugar melhor. Então a tua empresa, a tua carreira, ela vai ser mais produtiva, ela vai ser mais rentável. Então eu sempre tento olhar por esse viés, por essa ótica de que coisas incríveis podem vir disso. Vai da minha decisão, né? Onde é que eu quero estar. Exato. E Arthur, a questão assim, a inovação e tecnologia dentro do agro. Você comentou ali que os carros, né, eles estão são automatizados, a gente está com essa inovação. Os tratores que já existem no mercado, as máquinas agrícolas que a gente já opera, que o produtor já opera. Como que você vê a tecnologia e a inovação dentro desse segmento que, de certa forma, já está mais acostumada a ver, né? Fantástico, porque o que acontece o agro, ele sempre incorporou muita tecnologia, mas muita tecnologia que vinha na forma de produtos, né? Então, nós temos grandes saltos aí na história da produção no Brasil, fruto de defensivos, sementes, então muita tecnologia embarcada nos produtos, né? A partir de um momento nós começamos a incorporar isso em maquinário e agora nós chegamos nessa era de informações e software. Então nós passamos a usar muito mais gestão, muito mais agricultura de precisão, predição, a integração com imagens de satélite, drones e tudo isso. E o grande ponto para mim é o seguinte: tudo isso está trazendo mais produtividade, nós nunca produzimos tanto alimento, então um salto fantástico. Mas o interessante de notar é que tem tecnologias que são desenvolvidas para a cidade, só que elas amadurecem antes no agro, e tem pouca gente que olha isso. Verdade. Então, por exemplo, o drone. Drone, muita gente falava que seriam usados para fazer entregas, né? Não foi o que aconteceu ainda, né? Os drones são usados para fazer imagens, mas no campo eles são usados para uma infinidade de coisas. E o caso dos carros autônomos que eu mencionei, nós ainda não temos carros autônomos nas cidades, mas a mesma tecnologia propiciou o quê? Tratores autônomos. Colheitadeiras. Exatamente. Então, o que é interessante é justamente ver isso, que tem tecnologias que o pessoal acha, poxa, mas ainda vai faltar 10 anos. Não, no agro já aconteceu. Então, o agro, ele deixou de ser um seguidor de tecnologia e ele virou um lugar onde a tecnologia, inclusive, é adotada antes, né? Só que tem aquela velha história, né? A grande parte das pessoas que estão no agronegócio conhecem as cidades, mas pouquíssimas pessoas das cidades conhecem o agronegócio. Então verdade. É por isso que muitas vezes não sabem disso. Perfeito. Arthur, muito obrigada, parabéns pela palestra, pelo conteúdo riquíssimo e pela experiência que você acaba deixando aqui pra gente. Maravilha, obrigado.